Em nome do Salvador Jesus. Amém. As cozinheiras que estão aqui sabem muito bem. Se vem 10 pessoas na sua casa, você sabe muito bem quanta comida mais ou menos fazer. Não é verdade? Quantos quilos de arroz, quanto de feijão. Eu sempre ouvi um cálculo, né? Mas é para quem tem muita fome, né? Que, por exemplo, no churrasco, o cálculo é mais ou menos 400 gramas por pessoa. É bastante carne, 400 gramas é bastante carne para comer. É mais ou menos esse cálculo. Agora vamos pensar um jantar para 5.000 homens, mais mulheres e crianças, ou seja, umas 10.000 pessoas. 5.000 homens. Quanta carne é necessária, é preciso? Quanto pão é necessário? Pois bem, com Jesus, para alimentar 5.000 homens, 5 pães e 2 peixes. É mais que necessário. É mais que suficiente. E é isto que aparece em nosso Evangelho. Com Jesus, aquilo que é pouco pode ser bastante. Com Jesus, aquilo que é pequeno pode ser grande. Com Jesus, aquilo que é fraco pode ser, na verdade, forte. Esse é o milagre que acontece no Evangelho de hoje. E a história foi assim. E eu quero que vocês prestem atenção nos movimentos que tem nessa história. Nos movimentos. O primeiro movimento é o seguinte. Jesus, ele vai para o deserto, ele atravessa o lago da Galileia, ele vai para o deserto. E por que Jesus quer ir para o deserto? Ele atravessa de barco aquele lago, aquele grande lago. E o texto diz, né, como nós ouvimos, Jesus ouvindo isto. O que Jesus ouviu? Jesus ouviu que o seu primo, até mesmo, João Batista, foi morto. Brutalmente foi morto. Foi decapitado, João Batista, por pregar a palavra de Deus. E então o deserto, um lugar deserto, na verdade é um bom lugar para orar, para sofrer, para estar de luto. E Jesus sabe muito bem, se fizeram isso com João Batista, Jesus sabe que com ele será muito pior na cruz. Então Jesus deseja, faz um movimento, ele quer ir para o deserto, ficar sozinho. Jesus não está ensinando aqui muito bem, assim, como a gente lidar com as nossas dores, né? Mas quando sofremos a dor de uma perda, uma separação, uma briga, seja o que for, o deserto pode ser um bom lugar, né? O deserto, ficar mais sozinho. Então Jesus foi para o deserto, mas havia uma multidão que já tinha ouvido as pregações do reino dos céus, as pregações que nós ouvimos já alguns cultos atrás. Essas mesmas multidões estão ali. E essas multidões querem levar as suas lágrimas até Jesus. As multidões então ficam sabendo que Jesus foi para o deserto, para o outro lado do lago, e elas vão correndo. Elas vão correndo ao redor do lago. Não era uma distância tão grande assim, uns 3, 4 quilômetros no máximo. Elas correm ao redor do lago para estar com Jesus no deserto. Então as multidões vão até lá. E aí, se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus e estivesse ali, eu acho que nós iríamos dizer assim: pô, gente, respeito, eu estou de luto, eu estou cansado, eu preciso descansar, eu quero ficar sozinho, me deixem sozinhos. É isso que eu acho que nós faríamos. Deixe-me sozinho com a minha dor. Mas Jesus não faz isso. O texto então diz, Jesus, quando chegou de barco, a multidão já estava ali esperando. Eu não consegui encontrar, mas existe uma pintura clássica muito bonita,
que Jesus está chegando de barco, ele está feliz, está alegre. As multidões estão aqui. E as pessoas que estavam lá do outro lado, tem pessoas doentes. Aí tem as pessoas que estão deitadas, doentes, esperando o Senhor chegar. O texto diz: Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu e curou os seus enfermos. Na língua grega curou aqueles que estavam sem energia, sem força. Então, Jesus faz uma coisa bonita com aquela multidão. Jesus está ferido, enxerga outros feridos. Jesus tem compaixão nesse contexto. É um ferido vendo outros feridos. Jesus está ferido porque mataram João Batista. Isaías diz que Jesus, o servo do Senhor, é homem de dores. Então você já parou para pensar isso? Que o teu Senhor é homem de dores, que conhece a dor. Jesus conhece dor não pelo, eu ouvi falar que isso dói. Não, ele sente nele mesmo as dores que nós temos. E lá está Jesus, com o coração aberto para aquela multidão, cheio de compaixão, para aquela multidão que correu para estar com ele. E a compaixão de Jesus é algo que vem, eu já contei isso várias vezes. A palavra compaixão em grego é a dor que vem do intestino. A gente fala, eu vi aquela situação, me deu uma dor no coração. É aquela dor que vem do fundo. Só que a compaixão de Jesus, ele sempre consegue fazer alguma coisa. Ele sente compaixão e é a hora de agir. E ele faz isso. Então essas multidões estão ali. E Jesus olha para elas. Em outro momento também sentiu compaixão. Jesus disse que eram ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha doente, faminta, perdida. Mas agora elas têm um pastor, que é o pastor Jesus. Por isso que elas correm até lá. Então esse pastor Jesus está preocupado com os doentes e com a fome que elas têm. Fome de comida, fome de perdão, fome de esperança, de salvação. Então Jesus sente essa compaixão que leva ele a agir. E quem aqui no texto não sente muita compaixão das multidões, ou parece não sentir? Se nós olharmos bem, parece que os discípulos não têm compaixão daquela gente. Os discípulos falam para Jesus: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aqui está um outro movimento. O movimento que eu falei para prestar atenção. Os discípulos, manda embora. Manda embora essa gente, Jesus. Não tem nada aqui. Não tem comida, eles estão com fome, nós não temos comida. Manda embora. Os discípulos eles desejam que Jesus mande embora as multidões. E muitas vezes nós somos esse discípulo que manda embora. Não queremos problemas, nós não queremos trabalho, nós desejamos que Jesus mande elas embora. É isso que os discípulos ensinam aqui. Isso acontece quando nós olhamos para alguém, uma pessoa, e pensamos assim: o que essa pessoa quer aqui na igreja? O que essa pessoa quer com Jesus? O que essa pessoa quer com Cristo? E pode ser o maior bandido, um adúltero, uma adúltera. O que essa pessoa quer com Cristo? Tomara que Jesus mande ela embora. Logo vai mandar. Tomara que Jesus mande embora. Aí nós somos iguais aos discípulos aqui. Mas eu digo uma coisa muito importante aqui. Esse movimento que eu falei de Jesus mandar alguém embora não existe. Não existe. Jamais Jesus vai mandar embora alguém que precisa dele, alguém que quer estar com ele. Jesus jamais vai fazer isto. E aí vem outro movimento. Jesus olha para os discípulos e diz assim: as multidões não precisam ir embora,
deem vocês mesmos de comer a elas, as multidões. Jesus dá uma ordem para os discípulos. Não precisa mandar embora. Vocês mesmos deem de comer para essa gente. Mais de 5, 10 mil pessoas. Jesus, ao dizer isso, ele dá uma ordem e, ao mesmo tempo, Jesus está falando o que vai acontecer. Deem o que comer. E, ao mesmo tempo, Jesus diz: vocês vão ter trabalho. Vocês vão dar comida para essa gente. Vocês vão dar alimento para essa gente. O movimento não é ir embora. O movimento é ficar. É ficar, permanecer com Jesus. Os discípulos, então, ouvem isto, a ordem de Jesus, que é dar comida para aquela gente, eles dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E nos outros relatos a gente sabe, né, que era um menino que tinha no cesto 5 pães e 2 peixinhos. Eu sempre falo, né, esses peixes aqui são tilápias, com certeza, peixe pequeno. Tilápia não cresce muito, peixe pequeno. E aí vem um outro movimento, agora. Jesus então diz: traz para mim, traz aqui esses 5 pães e 2 peixes. Aí o movimento é o seguinte: Jesus manda as multidões se sentarem na relva, uma espécie de grama, sentam. Jesus pega o pão, Jesus pega o peixe e com certeza ele eleva aos céus. Ele agradece, faz uma oração ao Pai. Jesus ora e abençoa aquele pão e divide aquele pão e dá aos discípulos. Ou seja, as multidões estão no chão. Jesus está aqui, com os pães levantados. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, é o pão que desceu dos céus. Então, ali está o pão da vida, que é o próprio Jesus. Ali está o pão que nos alimenta. O pão que você come, ele não vem de baixo, ele vem de cima. O pão que você tem na sua casa, ele não vem de baixo, ele não vem de você. Ele desce para você que está aqui sentado. Então Jesus faz isso, o movimento. Jesus ora, abençoa o pão e entrega o pão aos discípulos, e os discípulos entregam para as pessoas que estão sentadas, que ficaram e estão sentadas. E assim, os discípulos entregam 5 pães e 2 peixes. E 5 pães e 2 peixes, com Jesus, alimenta mais de 5 mil homens. Todos comeram bastante, até umas calorias a mais, com certeza, e ainda sobrou 12 cestos. 1 cesto para cada discípulo. Sobrou comida, não foi jogada fora a comida, foi guardada. E o Evangelho de Mateus não nos conta qual foi a reação da multidão. E eu desconfio que a multidão nem percebeu o milagre, nem viu. O milagre era para os discípulos. Tem 5 pães e 2 peixes. E não terminam. Não terminam, eles entregam para todo mundo e não termina. 5 pães e 2 peixes. Então Mateus não nos conta, os evangelhos não contam o que aconteceu aqui. Qual foi a reação dos discípulos? Qual foi a reação das multidões? Mas eu pergunto para você, qual é a sua reação diante dessa história? Qual é? Bom, a reação nossa geralmente tem a ver com o que você está vivendo. O que você está vivendo. Cada um aqui tem uma história diferente, mas no fundo, os problemas do ser humano são os mesmos. A gente não é tão diferente assim dos outros. Todo mundo vive mais ou menos algo parecido. Então, por exemplo, a fome é um deles. É um problema do rico, do pobre, de negros, alemães, não importa. A fome é um problema. E Jesus veio para derrotar a fome. Jesus não quer salvar apenas a sua alma. Jesus quer salvar o seu corpo que você tem da fome, das doenças
e da morte eterna. O seu corpo que você tem hoje. Jesus veio para salvar esse corpo também e levar para os céus. Então Jesus faz isso. E aí, a oração que geralmente luteranos fazem, ou deveriam fazer antes de comer, né? Antes de almoçar, antes do café, é aquela famosa oração, vocês conhecem. Né? Vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado, e tudo que nos dás, nos seja abençoado. Quem não tem costume de orar, comece a orar. Faz bem. Né? Eu sei que a fome está grande, mas eu vou orar. Não dá 10 segundos. E essa oração, vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado, e tudo que tu me dás me seja abençoado. Eu estou pedindo para Jesus abençoar o que eu tenho ali na minha frente, o meu prato de comida. A gente poderia orar da seguinte forma: Deus abençoa o meu alimento, e não está errado, está certo, não tem nenhum problema. Mas vocês já perceberam que a gente ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Jesus na cruz não está apenas me salvando do pecado, da morte. Quando eu estou orando antes de comer, pode ser em público ou pode ser em casa sozinho, no meio da roça, eu estou orando, Jesus, me abençoe e me salva da fome, me livra da fome, me sustenta. Ele sustenta, ele faz isso. Vem, Jesus. Vem, Jesus, estar comigo no meu almoço, no meu café. Uma outra reação que pode mexer com alguém aqui, ou mexer com a gente, é que nesse milagre, as multidões estão sentadas num deserto. É um jantar com Deus. Não é num shopping, não é numa festa de casamento. A festa de casamento sempre tem bastante comida. Eles estão sentados no deserto. Num deserto. Eles estão tendo uma refeição com Deus. E isto não é a primeira vez. Não é a primeira vez que eles têm uma refeição com Deus. Não é a primeira vez. Deus sempre alimenta o seu povo, até mesmo no deserto. Por exemplo, no Antigo Testamento, o povo de Deus estava no deserto, e aí caía o maná. Mas tem uma diferença. Deus alimentava o povo com maná, aquele pãozinho doce. Eu sempre digo que parece uma mentira. Né? Aí tá, as pessoas comiam aquilo. Mas cada um deveria comer não a mais e nem a menos. Tinha que comer certinho o que você deve comer. E aí, tinha uns espertinhos que guardaram o maná para outro dia. O que acontecia com aquele maná? Quem lembra da história? Que era guardado por outro dia. Quem lembra? Tem que falar bem alto, o pastor é meio surdo, vocês sabem, né? O que acontecia com o maná? Oi? Ficava ruim, dava bicho, apodrecia. O maná apodrecia. Né? E aqui nós temos uma história. Jesus ele é maior que Moisés. O povo pode comer à vontade. Eles comem a mais do que precisam. E aí sobra pão, sobra peixe e são guardados. Você não vai guardar uma coisa que está podre. Você vai guardar uma coisa que está bom para comer ainda. Então é diferente. É maior. Nós sempre sonhamos em ter uma refeição com Deus. E Deus nos dá isso. Nos dá na Santa Ceia. Nos dá em casa também. Mas, acima de tudo, um dia nós estaremos diante de Cristo. Num banquete também. O povo de Deus sempre sonha com isso. Sempre foi alimentado com essa esperança. Aqui está Jesus, alimentando bem o seu povo. Não está dando pouquinho, está dando bastante. Está dando bastante. Jesus alimentou o povo com abundância. Isso sempre me lembra o Salmo 23. O meu cálice transborda. Deus nos dá o seu amor em grande quantidade, não é pouco assim. Nos dá até derramar o cálice do seu amor. E como é que isso se aplica em nossa vida? Olhe para você e olhe se você não tem, talvez, mais
ou seja, ou você tem a mais para viver do que realmente precisa. E Deus seja louvado por isso. Acho que todos nós aqui temos tanto de bens, de saúde, de condições a mais do que nós precisamos. E Deus seja louvado por isso. E agora vem a última reação que eu trago aqui. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não falei uma palavrinha bem importante aqui hoje na pregação, nem na escola bíblica hoje eu falei isso. E talvez essa palavrinha esteja na Bíblia de vocês. Quem tem a Bíblia, vamos lá, abram a Bíblia. Vamos ver se alguém tem diferente. Para terminar. É bem interessante isso, eu nunca tinha pensado nisso. Abram lá no Evangelho, Mateus 14, versículo 13. O que está escrito antes do milagre dessa história? Quem pode ler bem alto? Tem o título. Esse título não foi dado por Deus. Esse título homens, mulheres colocaram também. O que está escrito? Quem pode ler bem alto? A multiplicação? Isso. Então tá. Quem tem uma Bíblia mais antiga aqui? Quem tem Bíblia mais antiga? Alguém será que tem alguma Bíblia mais antiga? Não? Eu acho que todo mundo tem uma Bíblia mais ou menos nova, né? Ninguém tem uma Bíblia antiga? Bem velha? Não? Estou dando uma olhadinha aqui. Se tem alguma coisa diferente. Então vamos pensar. Olha o que o Gustavo leu. E com certeza na Bíblia de vocês está escrito, a minha também, a primeira multiplicação de pães e peixes. Essa palavrinha multiplicação não está na Bíblia. Eu não falei hoje. Algumas Bíblias antigas dizem assim, Jesus alimenta uma grande multidão. Algumas Bíblias antigas dizem assim, Jesus alimenta uma grande multidão. Está certo também. Mas aqui diz a primeira multiplicação. O texto bíblico não fala de multiplicação. Mas pastor, então não houve uma multiplicação de pães? É claro que houve, mas a Bíblia não fala. Ou seja, isso aumenta o milagre. Lembra que eu falei das cozinheiras no início? Jesus alimentou uma grande multidão com o quê? 5 pães e 2 peixes. O final da história é essa ainda. Jesus alimentou muita gente com 5 pães e 2 peixes. Houve uma multiplicação? É claro que houve, mas o texto não fala disso. Por quê? Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Por isso, o principal ingrediente aqui dessa refeição é o amor de Jesus, é a compaixão de Jesus. Por isso, tudo aquilo que parece humilde, fraco, como um batismo, como uma santa ceia, onde você vai lá comer um pedaço de pão, você toma um gole de vinho, tudo isso com Jesus pode ser rico, pode ser poderoso, pode ser para louvar o Senhor e a sua misericórdia, que dura para sempre. Como é que se alimenta 5.000 homens? Com Jesus, 5 pães e 2 peixes é mais que suficiente. Que assim seja. Amém.